E aí, turma do quinto ano, tio Denisvan para ensinar história. Nessa aula, nós vamos aprender sobre as diversas fontes históricas, um pouco de arqueologia, e vamos aprender também o conceito de patrimônio histórico. Vamos para a leitura? Abra um livro de história na página 292 e vem comigo! As fontes e o tempo da história. Maneiras de conhecer o passado. Desde a formação dos primeiros agrupamentos, a humanidade buscou meios de sobrevivência. Para se proteger do frio, criou trajes com peles de animais e aprendeu a preservar e produzir o fogo. Para conseguir alimentos, desenvolveu a caça, a pesca, a coleta, a criação de animais e o cultivo de vegetais. Para proteger a água, a comida e mesmo o fogo, que devia ser mantido aceso, aos poucos passou a viver em grupos mais organizados. São as ferramentas produzidas por esses primeiros agrupamentos, bem como os vestígios que eles deixaram, que nos servem de pistas para conhecer a história dessas pessoas. Os seres humanos deixam muitas marcas de sua existência, desde pinturas em paredes de cavernas, feitas há milhares de anos, até os documentos digitais que produzimos atualmente. Esses registros ajudam os historiadores a conhecer o passado e a entender como as pessoas de outras épocas viviam. Todos os registros que permitem entender como elas viviam são chamadas de fontes históricas. Tipos de fontes históricas. São fontes históricas documentos escritos, pinturas, fotografias, esculturas, construções, utensílios domésticos, ferramentas, depoimentos de pessoas que viveram em outras épocas, ou seja, tudo aquilo que permanece no tempo e chega ao presente são fontes para o trabalho do historiador. Vire a página e vamos para a página 293. As fontes textuais. É todo tipo de material escrito, como livros, cartas, revistas, papiros, documentos em geral, inscrições em pedra, em argila, por aí vai. A sua certidão de nascimento é um exemplo de fonte textual. Nela estão registradas as informações de seus primeiros momentos de vida, onde você nasceu, em que data, etc. Ela é importante para a sua história pessoal e para os registros públicos sobre as pessoas que nascem no país. Sua carteira de vacinação, seu boletim escolar, o caderno de receitas da sua avó e até uma passagem de ônibus também são fontes textuais. Elas trazem informações sobre diferentes situações na vida das pessoas. As fontes textuais só passaram a existir depois que os seres humanos desenvolveram a escrita, o que aconteceu em diferentes épocas, em diferentes lugares, com diferentes povos. No seu livro, você tem duas imagens aí. A primeira é um recibo de compra e venda de escravo emitido no Rio de Janeiro, em 4 de outubro de 1851. É uma fonte textual para o estudo da escravidão no Brasil. Já a segunda é a primeira página da carta de Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal, Dom Manuel I, escrita em 1º de maio de 1500. Essa fonte textual é considerada a certidão de nascimento do Brasil. Abaixo nós temos uma dica do nosso mascote. E ele diz: a história é a ciência que procura conhecer e entender o passado humano. O cientista que estuda a história é o historiador. É isso mesmo, pessoal. A história ela é uma ciência que procura conhecer e entender o passado humano. Ok? As fontes materiais. Em sua luta pela sobrevivência, as sociedades humanas constroem utensílios e ferramentas que facilitam tarefas como encontrar, produzir
e preparar alimentos, proteger-se do frio, etc. Todos os objetos criados e produzidos pelos seres humanos são fontes materiais para os estudos históricos. As construções, os utensílios usados para cozinhar, as armas de caça e os artefatos de pesca, os brinquedos das crianças, as esculturas, os monumentos, as moedas, entre outras fontes, contêm informações materiais sobre o passado. Vira a página e vamos até a página 294. Muitas vezes as fontes materiais de um povo que não usa a escrita e desapareceu são seus únicos vestígios. Abaixo você tem duas imagens. A primeira é de um artesanato dos Caripuna. Os Caripuna são indígenas que vivem na fronteira do Brasil com a Guiana Francesa. A outra imagem é de uma cerâmica indígena do povo Maracá, de 1895. Abaixo você tem o nosso mascote, que diz: os grupos que não têm registro escrito são chamados de ágrafos. Essa é uma informação de extrema importância, vai lhe ajudar a fazer a tarefa. Vou repetir. Os grupos que não têm registro escrito são chamados de ágrafos. Agora vamos ver um pouco de arqueologia. A arqueologia estuda os vestígios humanos. Existem pesquisadores que investigam e trabalham com vestígios materiais produzidos por seres humanos. São os arqueólogos. A ciência praticada por esses estudiosos se chama arqueologia. O trabalho do arqueólogo é buscar, identificar e recuperar fontes materiais do passado humano para, com base nelas, entender como vivia uma sociedade em determinado tempo e lugar. Em geral, as descobertas dos arqueólogos são ossos humanos, objetos de cerâmica, utensílios feitos com pedras, cerâmica, bronze, ferro e outros materiais que resistiram ao tempo também são estudados por eles. Sítios arqueológicos. Nos locais onde são encontrados vestígios antigos de grupos humanos, o trabalho feito pelos arqueólogos precisa ser muito cuidadoso. Os objetos são desenterrados, limpos, medidos, fotografados. Depois, são analisados em microscópios e outros instrumentos. Com essas informações, os pesquisadores calculam a idade dos objetos, descobrem as técnicas e materiais usados na fabricação deles e imaginam para que serviam. Os locais onde são encontrados vestígios de grupos humanos extintos recebem o nome de sítios arqueológicos. Na maioria dos países existem leis protegendo os sítios arqueológicos encontrados, para que não sejam destruídos. Assim, a história de quem viveu no lugar pode ser estudada, preservada e muitas vezes visitada. Esses sítios arqueológicos são patrimônio de um país e da humanidade. Abaixo você tem uma foto que é representada pelo sítio arqueológico em Cais do Valongo, que fica no Rio de Janeiro. Vire a página e vá até a página 295. Vocabulário. Patrimônio. Conjunto de bens de um povo, de uma nação, que é transmitido de uma geração para outra. Esses bens podem ser materiais, objetos, monumentos, construções, ou imateriais, como ideias, crenças, danças, etc. Os registros muito antigos são os fósseis. Os fósseis são registros arqueológicos muito importantes.
São restos de seres vivos que existiram há milhares ou milhões de anos, encontrados no solo ou subsolo. Podem ser restos de animais, de plantas e vestígios de alimentos, pegadas, etc. Esses restos, durante milhões ou até bilhões de anos, modificaram-se e todo o seu material orgânico tornou-se mineral. Existem fósseis de seres imensos, como os dinossauros, e de organismos minúsculos, como protozoários. Os estudiosos de fósseis são os paleontólogos. A paleontologia é a ciência especializada na busca e no estudo desses registros. Abaixo você tem um fóssil de um escorpião que foi preservado em âmbar. O que é o âmbar? O âmbar é a cera produzida pelas árvores, ok? E abaixo disso você tem uma imagem de uma floresta petrificada que fica exatamente no município de Filadélfia, no Tocantins. Quando arqueólogos, paleontólogos e historiadores querem saber a idade dos fósseis, eles usam uma técnica denominada carbono 14. Essa parte é muito importante. Tem uma questão na atividade que requer que você releia esta parte, tá bom? Vamos reler. Quando arqueólogos, paleontólogos e historiadores querem saber a idade dos fósseis, eles usam uma técnica denominada carbono 14. É um método que consiste em medir a quantidade de carbono 14, urânio e chumbo existente no fóssil. Com base nessas quantidades, eles conseguem determinar a idade aproximada da descoberta. As fontes iconográficas. Os seres humanos costumam se comunicar por meio de imagens, como desenhos, pinturas e fotografias que trazem informações sobre o presente e o passado das pessoas. Assim, as imagens são importantes fontes para o conhecimento da história da humanidade. Mapas, pinturas, fotografias e todas as formas de representação por meio de imagens são chamadas de fontes iconográficas. Abaixo você tem uma imagem que são de caboclas lavadeiras do Rio de Janeiro. Isso é uma pintura, é uma aquarela de Debré, um artista do século XIX. As pinturas oferecem informações valiosas sobre o cotidiano das pessoas em tempos passados. As fontes sonoras, visuais e digitais. O desenvolvimento da tecnologia forneceu aos historiadores outros tipos de fontes históricas. O som e a imagem em movimento podem ser guardados, tornando-se assim fontes sonoras e visuais, como essa que eu estou produzindo agora. Ok, pessoal. Hoje a nossa aula foi de história. Esperamos vocês na próxima aula. Um abraço e até mais!